Olá pessoal, eu sou o Wander Peixoto e esse é o 5 em 1 Podcast. Quando a fé vence a força. Davi contra Golias. Golias era um guerreiro da antiga Filístia, um território inimigo dos israelitas na época do rei Saul. Os filisteus eram um povo que habitava as regiões costeiras do atual Israel e Palestina, conhecidos por suas habilidades militares e por suas frequentes disputas com Israel pelo controle das terras de Canaã. Em um desses confrontos, os exércitos de Israel e dos filisteus se posicionaram em colinas opostas, com o vale de Elá no meio. Os israelitas, liderados pelo rei Saul, estavam em uma situação de impasse. O exército filisteu, por sua vez, tinha um campeão que intimidava todos com sua força descomunal, Golias de Gate. Um gigante que se destacava não apenas por sua altura, mas por sua presença assustadora no campo de batalha. Golias era gigantesco, descrito como tendo cerca de 2,90 m de altura, 9 côvados e 1 palmo na medida bíblica. Ele vestia uma armadura cujo peso estimado era de 57 quilos. Suas pernas estavam protegidas por caneleiras e ele carregava um enorme dardo de bronze entre os ombros. Seu armamento era igualmente impressionante. Golias empunhava uma lança cujo cabo era grosso como uma vara de tear e a ponta de ferro de sua lança pesava 7 quilos. Ele também carregava uma grande espada e era acompanhado por um escudeiro que andava à sua frente, segurando um escudo enorme. Durante 40 dias, Golias saiu do acampamento filisteu todas as manhãs e tardes para desafiar o exército de Israel. Ele gritava em voz alta, desdenhando dos israelitas e de seu Deus, desafiando-os a enviar um campeão para enfrentá-lo em um combate individual. O vencedor desta batalha definiria o destino dos dois exércitos. Se Golias fosse derrotado, os filisteus se submeteriam aos israelitas. Mas se ele vencesse, os israelitas se tornariam seus servos. Essa prática de combate de um campeão era comum nas guerras antigas, poupando os exércitos de uma batalha em larga escala e permitindo que o destino de ambos os lados fosse decidido por um duelo entre dois guerreiros. Enquanto Golias continuava a humilhar o exército de Israel, um jovem pastor chamado Davi chegou ao acampamento israelita. Davi era o filho mais novo de Jessé e estava ali para levar comida para seus irmãos mais velhos que lutavam no exército de Saul. Quando ouviu os insultos de Golias, Davi ficou indignado. Ele não conseguia entender por que ninguém no exército de Israel tinha a coragem de enfrentar o gigante, especialmente quando se tratava de defender a honra do Deus de Israel. Apesar de sua juventude e inexperiência militar, Davi estava convencido de que poderia derrotar Golias. Sua confiança não vinha de sua força física ou de habilidades de combate, mas de sua fé em Deus. Ele já havia enfrentado e matado leões e ursos, enquanto protegia as ovelhas de sua família e acreditava que, com a ajuda de Deus, poderia fazer o mesmo com Golias. O rei Saul, ao ouvir a determinação de Davi, tentou dissuadi-lo, mas Davi insistiu. Saul então vestiu Davi com sua própria armadura, mas o jovem pastor não estava acostumado a usá-la e se sentiu desconfortável. Então ele decidiu lutar da maneira que sabia, com uma funda e 5 pedras lisas que pegou de um riacho no vale. Com sua funda na mão,
e sem armadura, Davi foi ao encontro de Golias. Golias ficou ultrajado ao ver Davi se aproximando. Ele esperava um guerreiro forte e bem armado, mas o que viu foi um jovem de aparência frágil, sem armadura ou espada. Golias zombou de Davi. Ele o amaldiçoou e o ameaçou, prometendo que daria sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, respondeu com confiança. Ele disse a Golias: Tu vens a mim com espada, lança e escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Davi declarou que Deus entregaria Golias em suas mãos e que todos saberiam que o Senhor não precisa de espada ou lança para salvar, pois a batalha pertence a Deus. Golias avançou contra Davi com toda a sua força, mas o jovem pastor foi mais rápido. Ele colocou uma pedra em sua funda, girou-a rapidamente e lançou a pedra com precisão. A pedra atingiu Golias na testa, afundando profundamente em seu crânio. O gigante caiu com um estrondo no chão, já sem vida. Davi correu até Golias, puxou a espada do próprio gigante e o decapitou. Quando os filisteus viram que seu campeão estava morto, entraram em pânico e fugiram. O exército de Israel, motivado pela vitória de Davi, perseguiu os filisteus até as portas de suas cidades. A vitória de Davi sobre Golias se tornou um marco na história de Israel e na ascensão de Davi como o maior rei de Israel. Mais do que uma simples vitória militar, a história de Davi e Golias é um testemunho de fé e coragem, mostrando que a confiança em Deus pode superar as maiores adversidades.